dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Obrigada por estarem conosco. A gente está hoje aqui na sede do The Hub, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada também a Daniela pela participação e pela presença, ao Rui aí por sempre estar nos recebendo na casa. Meu nome é Carol Renucci, eu sou professora, sou também head de parcerias Comunidade Estúdio da Lint, e a gente está aqui num novo episódio do podcast decorrente aí do evento do dia 5 de setembro, presencial em São Paulo, organizado pela CLOB, pela Future Law, Lint e The Hub, como uma roda de diálogo com a comunidade, envolvendo temas, eixos especificamente, que estão ali no livro Legal Operations, Como Começar. A gente hoje está com a Dani Pacheco, a Daniela Pacheco, ela está gerente de Tech for Legal e Legal Operations Deloitte. É um prazer ter você conosco, muito obrigada. E ela cuidou, então, de mediar o debate, né, e os diálogos socráticos ali dessas duas rodadas de conversas dentro do eixo Introdução a Legal Ops, que é justamente o primeiro capítulo do livro, o eixo 1. Dani, é muito chato eu ficar lendo aqui mini bio e qualificações. Eu queria muito que você, né, com a sua narrativa e a sua individualidade, se apresentasse, por favor, e muito obrigada pela presença. Obrigada, Rui. Carol, obrigada por estar acompanhando a gente. Eu falo muito, então... Que bom. Tem espaço de fala. Eu realmente falo muito, então qualquer coisa vocês me interrompam. E qualquer Imagina. coisa vocês de casa vão pressionando isso ao longo do ano, para que isso fique bem legal. Bom, eu sou advogada de formação, até estava brincando aqui com eles nos bastidores, talvez não por vocação, mas me formei em Direito e fui me especializando ao longo aí da minha carreira na área de Legal Ops. Hoje estou na Deloitte, nessa frente de Legal Ops, que é a minha paixão, é onde eu de fato me especializei. Fiz outros cursos de projeto, cursos de gestão de escritórios, cursos de análise de dados, e praticamente eu atuei toda a minha carreira em escritório de advocacia, justamente começando essas áreas de Legal Ops, justamente implementando, mapeando, desenvolvendo áreas e processos e pessoas. Então, participar do Eixo 1 fez todo sentido, a gente tem bastante coisa para comentar, e é isso. Acho que mais informações está lá no meu LinkedIn, gente, que é muito chato a gente ficar falando de o que a gente é em termos profissionais, porque a gente é muito além disso, mas falar do Eixo 1 aqui eu acho que vai trazer uma conexão com aquilo que eu tenho de experiência de carreira e a gente vai se conectar aqui com outras coisas. Muito obrigada. E juntamente com essa ponte, então, normalmente a gente faz dobradinha aqui, mas aí eu já vou pegar essa ponte de... E o que é, então, que aconteceu naquela noite maravilhosa de introdução a Legal Ops, né? Quais são os maiores highlights? O que você quer começar trazendo para a mesa, por favor, com relação a essa experiência e as visões plurais que você, né, teve ali nessas duas rodadas? Foi bem interessante, porque, primeiro, o CLOB, ele é um grupo muito heterogêneo. Embora a gente fale de Legal Ops, a gente tem pessoas com todo tipo de maturidade em Legal Ops, em todo nível de atuação, então, seja em escritórios, em departamentos, em empresas de tecnologia. Então, quando a gente faz esse tipo de evento, e, aliás, vou abrir aqui um parênteses, esses eventos do CLOB são sensacionais, porque quando a gente faz, eu sei que isso tem muita mão sua, muito obrigada, de colocar esse tipo de prática, né? Esse tipo de exercício é muito rico. E o pessoal vem, as pessoas se dedicam, a gente troca, compartilha, você vê assim um mão na massa, mas é muito gostoso, o pessoal vem de longe. Eu adoro ou participar ou mediar, é muito gostoso. Fecha parênteses. Então, esses eventos do clube, a gente mistura as pessoas em todos os tipos de níveis que elas atuam. Então, lá, no eixo 1 que eu estava, mediando o início, a gente encontrou pessoas em todos os níveis. Pessoas que estavam já extremamente maduras em áreas de Legal Ops, pessoas que estavam começando, pessoas que nunca trabalharam e pessoas que estavam ali... O que é Legal Ops? Eu ouvi falar, eu comprei o livro ou alguém me trouxe. Então, o que eu faço? O que é?
ou então eu estou querendo transitar de carreira. Então, quando a gente, no primeiro grupo até em específico, a gente tinha pessoas nesse panelão de tudo e todos. Mas é interessante a gente pensar que algo tem em comum, mesmo quando a gente tem esse turbilhão de pessoas, esse mexidão, esse picadinho aí de vários tipos. A dor continua a mesma de mercado, né? A dor continua sempre a mesma, que é como eu vou começar a minha área, mesmo ali para um escritório que já está muito bem estruturado com uma área de Legal Ops, mesmo com um departamento que já tem a sua rotina de Legal Ops, eles continuam enfrentando isso porque as rotinas mudam, os processos mudam, a gente precisa se readequar. Então, ali de primeiro impacto, eu até trouxe esse questionamento para a turma que estava comigo, pensando num problema em potencial. Como que a gente vai começar agora uma área de Legal Ops se a gente recebesse uma carteira hoje de tantos processos e isso fosse bagunçar a estrutura do escritório? A gente já percebe que essa continua sendo a dor primária, mesmo para quem já tem uma estrutura. Então, a gente entender que os processos de início fazem muito mais sentido quando a gente compreende um bom mapeamento, uma boa estruturação, uma boa adequação, pessoas muito bem preparadas para uma equipe de Legal Ops, porque não é algo assim, comecei o Legal Ops e ele vai continuar. Ele tem que se retroalimentar, ele tem que depois ser reequacionado, remodelado constantemente. Então, o que eu mais percebi foi, mesmo que haja uma maturidade, a dor continua a mesma. Como que eu mantenho, como que eu consigo manter essa estruturação, essa adequação permanente da minha área de Legal Ops? A gente entende, identifica que para escritórios e departamentos, as dores são diferentes, mas elas têm raízes muito próximas, Sim, né? Os problemas são os mesmos, mas elas doem um pouquinho diferentes. Por exemplo, para escritório, às vezes é muito mais generalizada, dói tudo. Então a gente brinca, né? Dói aqui, dói aqui, dói aqui, às vezes a dor está no dedo, mas dói aqui, dói, sim, e a dor está no dedo. E para departamento jurídico, às vezes é muito focal, às vezes o meu problema é muito mais só na minha área de contrato, só aqui na minha questão de subsídio, só na minha área de pagamento, é muito central. E para escritório, pela sua própria estrutura, pela sua própria organização, é muito mais generalizado. Só o que difere sim. nesse ponto de estrutura e implementação. E aí, só para fechar, no grupo 2 a gente já tinha ali pessoas que nunca viram Legal Ops, nunca tinham passado por nenhum tipo de estrutura, por nenhum tipo de trabalho, e elas estavam numa transição, pensando numa transição de carreira, todas eram de departamentos jurídicos, porque a empresa estava enfrentando ali um processo de readequação e elas precisavam já começar o Legal Ops no dia seguinte. Elas pensavam que elas Sim. iam sair ali do evento Prontas. prontas, preparadas, com a cartilha na mão para começar o Legal Ops no dia seguinte. E a gente sabe que, ponto 1, não é assim. Ponto 2, a gente não consegue se preparar assim como não consegue começar, a gente não consegue se preparar numa velocidade tão rápida para implementar. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de serem advogadas já com muito tempo de carreira Sim, e estarem fazendo uma transição para uma área que a gente sabe que há 10, 15 anos atrás era a área rechaçada do direito. E por profissionais com tanto tempo de carreira. E hoje é a área que profissionais aí com 20 anos de carreira estão procurando transitar. Porque o diretor jurídico está falando, olha, eu preciso ter um gerente de Legal Ops. Eu preciso ter aqui uma pessoa responsável. Então, me chamou a atenção esses dois paralelos. sim, O fato de que ainda a dor é iminente é muito o fato da implementação, realmente. Então, é importante a gente falar em como implementar. E o fato da transição. A gente ainda está enfrentando uma transformação de mercado que escoa numa transformação de carreira.
Bola tua. Tá certo. Acho que, como a gente está falando de iniciação ao Legal Ops, eu queria então dar um passo ainda, passinho para trás, para depois a gente dar dois para frente, que seria o que é Legal Ops, né? O que é Legal Operations e também, uma tradução livre, operações legais. Então ajuda a gente com essa sua experiência, né, que teve do lado do escritório de advocacia, agora você está do lado da consultoria, ou seja, também atuando com o escritório, mas eu imagino agora bem mais com departamentos jurídicos também. Então, como você qualificaria? Eu sei que as coisas não cabem dentro de uma caixa, mas é legal a gente às vezes também conseguir minimamente defini-las, porque senão elas ficam assim, o pessoal fala, olha, uma mesa, o pessoal tem vários tipos de mesa, mas ele vai imaginar mais ou menos um tampo, quatro perninhas, pode ser um que pense uma redonda, outro que pense que ela é quadrada, mas ele sabe que não é um carro. Né? Ele sabe que não é um cavalinho. Então, legal, ele conceitualiza. E Legal Ops, eu vejo com as coisas, a gente tá às vezes num universo que eixo Rio-São Paulo, a gente tá muito no trend, né? A gente acabou nem falando da história da Finlândia, então fica para esse episódio agora. A gente vai pra Finlândia, eu tô indo agora pra London Geek, vai em eventos, então a gente tá muito nesse trend, a gente tá muito acompanhando, mas muitas vezes essa não é a realidade a gente tem quase 2 milhões de advogados no Brasil, e eu acho que essa realidade ainda não alcança nem 5%. Sim. Então a gente talvez tenha 95% que ainda tá mais distante, né? Então, para todo esse público que começa também a assistir, buscar esse conhecimento, o que é esse bendito Legal Ops? Primeiro, a gente pode até definir que são operações legais, porque aí tanto faz se eu vou chamar de legal ops, de controladoria, de back-office, de eficiência, porque eu não sou apegada a nome. Não estou apegada à nomenclatura, eu acho que se a gente coloca um nome, a gente limita, a gente acaba taxando, e aí, até como teve um escritório recente que nos procurou e falou, olha, eu preciso transformar minha área de controladoria jurídica em legal ops. E a gente olhou, eles tinham tudo. Eles tinham mais do que Muitos outros lugares. Fez um X e escreveu Legal Ops. Tá resolvido. É o melhor cliente de todos. Tudo aqui, não, mas a gente não tem um legal ops. Então, não é uma preocupação que não precisa ter. Resumidamente, operações legais, tudo o que permeia as atividades administrativas, jurídicas que vão suportar a rotina de um advogado, estando ele dentro de um escritório, estando ele dentro de um departamento jurídico. Um exemplo muito prático e muito objetivo, chegou um processo no escritório, desde a porta para dentro, então desde a notificação postal, se é que existe hoje em dia, o recebimento, o cadastro, o agendamento, a conferência, o protocolo dessa habilitação e regularização, a distribuição desse prazo, até que vá para o advogado confeccionar essa defesa ou essa inicial. Então, tem todo um passo até que esse processo chegue para esse advogado. E depois a manutenção e qualificação desse processo, então, atualização dessa base, relatório, elaboração de guias. Então, quando a gente olha um processo, e a gente pode, de repente, fazer aqui imaginar isso como se fosse numa linha, numa marca d'água, um processo, ele vai ter uma camada muito mais profunda de atividades administrativas do que, de fato, atividades técnicas jurídicas. E aí que a gente até tem aquele desenho lá do iceberg, né, das atividades operacionais administrativas, que são muito mais densas, elas são muito mais carregadas do que a atividade técnica do dia a dia do advogado. Uma não é menor ou maior do que a outra. Elas são tangenciais, elas se complementam, elas precisam correr em paralelo para que as rotinas se concluam e se acompanhem durante o dia a dia. E até interessante porque a gente sabe que há um tempo atrás tinha essa esticada de corda, qual que é menos ou mais, você só agenda prazo, você só faz prazo, e não tem o que faz menos ou o que faz mais, sendo uma atividade técnica ou uma atividade operacional. São atividades complementares, são atividades que se somam. E a gente hoje sabe que também o Legal Ops não é só tão somente uma atividade operacional, é uma atividade também estratégica. Ela é tão estratégica quanto o cara tá lá e pensar na melhor tese para ele. Sim.
Decididamente. E conta um pouquinho do trabalho que você tem desenvolvido, você e a equipe, enfim, hoje, né? Que tipos e contornos de projetos, enfim. Conta um pouquinho da realidade também da demanda atual, né? O que vocês estão fazendo, por favor. Bom, Só um pontinho aí nesse comentário da Carol. O Paulo tá lá, né? Tá. Seu Paulo Silva, né? Eu tô com esse Paulo há 7 anos, tempos de Mercado Livre ali, várias trocações de ideia já. Vamos começar a falar quanto tempo a gente se conhece. A gente realmente vai denotar a idade. Eu conheço a Carol há 21 anos. É, só. E eu sou jovem ainda, tá bom? Super! só que a gente não tem certeza de como. Eu tinha certeza que eu conhecia ele de um MBA que eu fiz. Tipo, você tinha isso como, assim, uma questão resolvida na sua vida. O espírito do Paulo tava no MBA. Presente. Tava presente. Onisciência, entendi. Ser enorme. Sério. Sim. E Paulo é o nosso influencer. Tem blogueiro. Querendo que não, né? Nós sabemos. Mas a gente está lá na Deloitte, a gente chegou junto. Foi um projeto bem desafiador, porque a Deloitte não tinha uma frente de outsourcing legal. A Tá. Deloitte tinha uma frente de outsourcing administrativo, financeiro, RH e tudo mais. Eu e o Paulo, nós fomos convidados para ir para desenvolver essa área de outsourcing legal. Interessante a Deloitte não tinha pensado em escritório. Então, o escritório, para o mercado jurídico, a gente sabe, é um patinho feio, né? Não, tanto para as Lautechs e Legaltechs, é o cara que ainda tenta se encontrar. E quando a gente olha ainda para o escritório de pequeno e médio porte, lascou. Para ele, o mercado está mais reduzido ainda. Mas engraçado, a gente chegou no Deloitte, os escritórios chegaram com muito mais força. E escritórios de pequeno e médio porte. Então, hoje, a gente atua mais para escritório. A gente tem muito mais escritório. E no outsourcing completo, de ponta a ponta. Tá. Fazendo operação, implementando, estruturando e operando essas áreas de legal ops. A gente nem fala em terceirização desses serviços, porque a gente leva esse viés de gerenciamento, qualificação, puxa isso com uma inteligência do que uma terceirização entrega, né? Terceirização é um copo-peixe, a gente não faz um copo-peixe, a gente faz, de fato, uma inteligência nesse outsourcing, sem excluir o fato de consultoria e por aí vai. Tem empresas, mas, como eu falei, as dores são diferentes. O escritório é generalizado, a empresa tem projetos pontuais, enquanto o escritório, ele precisa crescer, ele precisa escalar e o preço dele precisa ser competitivo. Então, a gente consegue trabalhar melhor com o escritório. Sim. Acho que dessa questão da diferença de empresa e escritório, é que assim, o escritório é a única empresa do mundo que o core business dele é o jurídico. E nas empresas, o jurídico é um back-office, né? Como RH, como fiscal, como outras áreas. Quando eu falo isso não é que é ruim, mas é a realidade. A Nestlé vende chocolate, ela não administra processo jurídico. A Volks vende carro e é isso mesmo. Então, pro escritório, o LegalOps, ele não é resolver um problema, é tudo, é a vida do escritório. E se não der certo aquilo ali, não é que eu perdi uma ação, foi ruim para o meu budget. Não, eu tive prejuízo, eu posso quebrar meu negócio, né? Sim. Então, essa natureza é um pouco diferente mesmo. A raiz das dores são parecidas. Gestão de processos legais, não o processo judicial, né? Mas o procedimento, né? Então, mas eu entendo, acho que essa dinâmica do escritório é diferente mesmo. Eu acho que o jurídico de empresa, ele ajuda muito a tocar o bumbo, no sentido que o que eu vejo na minha realidade, que eu observo já há algum tempo. O jurídico da empresa, por ele não ser core, ele senta num board com outras áreas da empresa. Essas outras áreas da empresa que são core,
estão dentro de segmentos empresariais, como indústrias, que já estão organizadas há um século. Sim. Então, os caras já vão há um século, eles têm indicadores para tudo, eles têm processo, têm procedimento, tudo isso é muito claro. E o jurídico era aquela hora, não, mas veja bem e tal. Isso, obviamente, vai ficando insustentável com o Sim. passar do tempo, ainda mais quando os dados, porque ninguém vai acreditar hoje que você chega no região, então não dá para saber, meu amigo, desculpa, tudo hoje em dia dá para saber. Os dados estão disponíveis, vai lá, faz um data scrap, não sei o quê. Dá contorno, não dá. Que é isso, assim. Pelo menos assim. Os filósofos foi falando de definir, eu assim, não Traz uma gosto de definir, mas é dar contorno É. que ajuda. Mas dá uma substância, né? Não pode ser, olha, né? Então aí as outras áreas pressionam e vem o jurídico. Não, então a gente tem que começar a organizar isso aqui e tudo mais. E, por sua vez, o jurídico de empresa é enxuto. Sim. Porque não é business, não é core, né? É equipe de vendas, gigantesca. É equipe jurídica desse tamanhozinho. Natural, isso não é crítica, é o que tem que ser. E aí, essa equipe jurídica, para poder entregar aquilo ali, ela vem e cobra os escritórios. Então, roda ali uma. Até começa, na verdade, eu acho que muita coisa no departamento jurídico, né? Você vê esses movimentos, o clock, isso às vezes é bem departamento jurídico e tudo mais. Mas depois, o escritório, ele acaba sendo o grande dínamo, né, dessa transformação no sentido. Ele tem que fazer parte disso, porque é onde a mágica acontece. A operação tá lá, né? Sim. O jurídico ele é mais controlador, ele não é o cara que vai tocar toda a operação. Enche de gente. Diminute. Você não consegue manter uma equipe saudável. Sim. Então, o que que acontece? Você tem uma equipe rotativa, você acaba não conseguindo investir de forma qualitativa numa área de negócio, Sim. e aí acabam acontecendo a falta de padronização, você perde ali, querendo ou não, o teu compliance, a tua estrutura, a tua governança de dados, você não tem uma equipe de fato que se consolide. Isso eu passei em todos os escritórios que eu trabalhei. Porque em vez do escritório investir numa área de legal ops, ele vai investir no seu business. O seu business é a parte técnica. O seu legal ops, ele está ali ainda sendo a área de apoio. Ela ainda não é, infelizmente, a área de estratégia. E talvez, por essa movimentação de mercado, que a gente está vendo várias empresas, a Deloitte não é a única, a gente tem hoje várias empresas fazendo outsourcing, isso vai vir, e eu acredito, já com muita força. Em 2019, eu já tinha apresentado um projeto para fazer um outsourcing de escritórios, mas eu tentei fazer sozinha, né, gente? Não deu certo. Ah, sim. Difícil. Mas é muito difícil. E na época as pessoas falavam assim, doida, não dá certo. Eu conversei com várias pessoas de mercado e tudo falou, certo isso. O que você vai fazer? Como que você vai tratar isso? Como que você vai entrar no sistema dos caras? E hoje em dia está muito mais palatável. Hoje em dia as pessoas estão entendendo que a questão da própria plataformização, é possível a gente fazer uma gestão as a service, é possível a gente ter acesso, é possível a gente caminhar para esse outsourcing. Então, eu acredito que seja uma tendência, até porque para o próprio escritório, essa área também não é o core dele. Essa área desculpe a expressão francesa, é um puta gasto para o cara, Sim. é despesa e ele não está ainda investindo. Como que ele consegue escalar? Isso pensando no pequeno, tá? No médio. Como ele consegue escalar? Investindo no outsourcing. Sim. Aí ele investe, ele consegue escalar e ele consegue competir com o grande. Então, é por isso que a gente está vendo tantas e tantas empresas e até as próprias Lautechs têm feito serviço. Então, ele contrata... A gente conversou hoje com um fornecedor nosso. O cara vai lá, contrata o RPA dele, mas ele não só contrata o RPA, já faz o protocolo. Ele não só contrata o cadastro, já contrata o time de cadastro da Lautec. O escritório precisa ter fôlego para entrega de serviço. Ele não consegue mais ter essa qualificação interna. Sim.
Eu vou aproveitar para dar um spoiler para fazer minha pergunta, na verdade, para você, que aí é um pouco também para sentir teu termômetro e se vocês estão olhando para isso. A gente está tocando um outro projeto, como você disse, da sua mão, Jurídico de Saias e Club, com apoio institucional, mas uma coautoria aí minha, da Laura Davis Matar, que trabalha com diversidade e inclusão, e do Danilo Maeda, que é, na verdade, responsável pela consultoria de ESG de uma das empresas do grupo FSB, que é a BEON. Entregando um toolkit para o mercado, então, ligado à questão de ESG para o jurídico, que ainda a maturidade, ou pelo menos o letramento, é terrível e baixo. E quando a gente vai olhar para Professional Services, que é onde a gente entra enquanto categoria, né, da área jurídica, e também você, da Deloitte, os eixos principais de ESG para se avaliar e para se medir, metrificar e, enfim, ter atitudes, né? Seriam integridade, segurança de dados, diversidade e inclusão. Que se a gente olha para o Brasil, a gente vai muito mal nesses 3 quesitos dentro do mercado jurídico. Vocês estão olhando para essas dimensões nos trabalhos que vocês andam fazendo, de como que eu ajudo e apoio esses escritórios, ainda mais escritórios de médio e pequeno porte, a começarem a pelo menos ter um letramento e potencialmente algum tipo de movimento no sentido de integridade, segurança de dados e diversidade e inclusão? Sim. Para o escritório, às vezes tem escritório que já surpreende a gente, ele já tem uma política disso, ele já está muito bem preocupado e estruturado. Tem escritório que chega para a gente e não tem nada. Ele não tem nem sistema, ele nem chegou nessa parte ainda de segurança e diversidade. Mas a gente vai endereçando para ele. A gente vai tirando ele, por exemplo, de uma troca de dados, de informação no WhatsApp, e passando para ele não só para uma situação de segurança de informação, mas passando para ele uma questão, até porque a Deloitte tem uma série de políticas para o cara seguir, ele naturalmente ele vai sendo endereçado a pelo menos conhecer. Minimamente ele vai sendo endereçado a conhecer. Sim. Mas o que para a gente foi bem surpreendente é que muitos têm pelo menos colocado isso. E desses pequenos e médios até. Legal. Então, para a gente, assim, é um processo natural, até pela nossa própria política, é um processo natural, não digo assim exigir, né, porque acho que isso seria um pouco pesado, mas envolver os clientes na nossa política de inclusão, de diversidade, seja letramento e principalmente segurança. Sim. Então, essa é uma parte que a gente vai endereçando para os clientes, sem dúvida. Pelo exemplo. E até... Sim. E a gente está culturando as pessoas. Eu gosto muito dessa palavra, a gente tem que praticar isso. E a gente vai levando pelos próprios treinamentos que a gente faz com os clientes. Sim. Seja de uma apresentação, de uma palestra que a gente leva, a gente vai aculturando os clientes a pensar, a se questionar da sua posição de mercado, da sua posição como ambiente, como cliente da Deloitte, como fornecedor ou prestador para outros parceiros. Sim. E a gente vai criando um outro organismo, né, dentro do nosso ambiente jurídico. Obrigada. Legal. Eu estava em uma empresa 2, 3 semanas atrás, 3 semanas eu acho, e um líder de mercado na área de tecnologia, uma das grandes techs do mundo, e aí a gente estava e era um projeto de dados, né, então estava com a Legal Tech, a Juristech, a gente falando de dados, tudo mais, e era dados, mas também envolvia uma parte de escritório, então foi o pessoal da Legal Tech, mas foi o pessoal do escritório também. E em um dado momento, a diretora, ela colocou uma posição na mesa que foi assim, não, tudo bem, então, e qual é a política de diversidade de vocês? Né? E aí nos pegou de surpresa, né, a pergunta. Cadê o puxão de orelha hipotético? Lá, nos pegou de surpresa, mas a gente ainda bem que a gente estava preparado naturalmente para isso, porque a gente já vinha, a gente tem uma política bem séria nesse sentido, e que ela ocorre naturalmente. Eu até falei, olha, se esse for um dos critérios, que seja graças a Deus, porque também eu acho que quando você tem a questão da política, são duas coisas. Uma é você ter uma política e outra coisa é você cumprir a política,
né? Porque também tem um termo que é isso, que eu não vou me lembrar agora, mas já tá ficando até na moda esse termo, que é esse termo assim, que a gente tá no movimento de boas práticas, né? De ESG, entre outras boas práticas. Então também tem gente que tá se valorizando o movimento com a finalidade quase de marketing. Então, o cara bota a bandeira do arco-íris, ele bota, Mas não faz nada. bota aquela foto que aparece lá. Tá todo mundo aí, tem uma foto lá, aí coloca lá uma pessoa, né? Pra dar ideia de diversidade. Mas quando você vê a cultura do local, não tem, né? E aí foi bacana isso, porque e pra mim eu acho isso ótimo, que começa a surgir, porque essas coisas se virarem assim, as pessoas sentem as coisas também meio que no bolso, sabe? E talvez se as empresas contratantes começam de fato, olha, cara, que legal, você tem a parte técnica e tudo mais, mas isso aqui é valorizado. Me mostra. E quando a coisa não é de verdade, também é relativamente fácil ser desmascarado. Você vai no ambiente, basta você visitar o local, você vai ver se é diverso ou não é. Né? Sim. Então é interessante saber que vocês. E acho que esse movimento são empresas boas, vão fazer que essa empresa já vai fazer isso, então os fornecedores já vão dizer, olha, eu vou ter que mudar. Então, esse movimento, acho que diferente de alguns do passado, sabe aquela. Antigamente, você entrava numa empresa e você via aquela missão, visão e valores? Sim. O negócio meu demodê, né? Hoje em dia. E por que ficou demodê? Porque quantas vezes você entrou, você leu e você falou, isso aqui não é isso aqui. Isso aqui é de outro canto. Então, tomara que agora a gente venha com uma maturidade diferente. Talvez, que o mundo também tá mudando. Como a gente falou, depois fala o caso do Cortella de novo, que acho que vale a pena pro público, que é bem legal. Então, acho que emenda nessa do Cortella, as coisas estão mudando, de que tomara que esse movimento dessa vez venha para ficar, né? E venha com mudanças reais, como que você tá fazendo. Às vezes você não pode forçar, mas vai colocando aqui pro cara, olha, faz isso, ok, vem pra cá, treina, né? Essas coisas fazem sentido para a estrutura, ele vê que ele pode aplicar. Ele pode replicar, exatamente. E eu vim saber, eu tô no Deloitte, como que começou, como que foi na pandemia, né? Imagina aquela estrutura toda. Aí um rapaz lá que estava conversando comigo, ele falou, não, mas desde 2018 a gente já trabalha em sistema único. Sim. Então a Deloitte fez um estudo projetando qualidade de vida, como que as pessoas iam ficar mais em casa, num futuro, sem estar em pandemia. Então, desde 2018 as pessoas já trabalham em regime híbrido. Então, para eles foi um processo natural. Então, hoje, esse ambiente remoto lá funciona de uma forma muito tranquila para todo mundo. Então, o cliente chega lá, ele vê que isso funciona para todo mundo, ele vê que o ambiente, de fato, é diverso, ele não se choca. A gente teve recentemente a atuação de um rapaz de dados com a gente, que era todo tatuado, cheio de piercing, não sei o que, para a gente faz parte, é natural da nosso ambiente, a gente ter pessoas diversas, de várias partes do país, num ambiente de fato integrativo, híbrido e que permite múltiplos conhecimentos, múltiplos olhares. Então, num ambiente principalmente de escritório, onde o cara... Eu conheço muitos escritórios que pularam a pandemia no sentido de que a gente não vai fechar, a gente vai trabalhar todos os dias. O cara chega lá e vê que funciona, ele começa a repensar. Sim. O seu olhar de estrutura, o seu olhar de diversidade, o seu olhar de inclusão, e ele começa a reorganizar a qualidade. Mas, de novo, muitos dos clientes que chegam para a gente, eles têm tido essa preocupação já, e já minimamente tentaram atribuir ou incluir algum tipo de política. Então, a gente vê que isso veio para ficar, está saindo um pouco de papel marqueteiro e está vindo para ficar de alguma forma. Sim, e não a política, né? A política também bem construída, ela é resultado de uma depuração de cultura, de também uma avaliação de status quo, né? De qual é a fotografia hoje, porque também, às vezes a pessoa quer, pega aí um modelão de política, publica, não faz sentido nenhum em termos de o que somos, o que prestamos de serviço, e por outro lado, você não tem um raio-x de onde você está em termos de maturidade. E aí, como é que você caminha? Não caminha. Aí sim, é para inglês ver, né? A tal da expressão que a gente tem do Brasil colonial, senão não faz sentido. E aí é o greenwashing, o SG washing, são essas práticas. Eu acho que o desafio maior, assim, em termos de mercado jurídico e para o teu público-alvo de escritório,
especificamente a gente não tem controle societário, né, do capital, digamos assim, e do trânsito de cotas e ações que a gente teria se a gente vai olhar para uma empresa, né, que tem de capital aberto, ou eventualmente mesmo se seja fechada, mas existe uma possibilidade de interesse maior da sociedade em que ali dentro, né, exista uma sustentabilidade, que é a geração de valor a longo prazo. Na estrutura de escritório de advocacia, você não pode transacionar cotas e ações livremente. Então, portanto, é muito difícil você ter uma pressão social em cima de práticas ligadas à integridade, à diversidade e inclusão, etc e tal. Mas, sim, os clientes exigem e cada vez mais, assim, isso é uma realidade. E graças a Deus, porque, assim, é só pelo bolso mesmo que eles vão conseguir mudar algumas situações e potencialmente causar algumas reflexões ligadas ao que você mencionou. De tipo, precisa fazer FaceTime o tempo todo? Assim, as coisas funcionam também num outro ambiente. Funciona se você para umas horas e depois trabalha, né? Eu, por exemplo, sou mãe de gêmeas, 6 anos. Dou aula à noite, várias vezes ao longo do ano. Então, para mim, assim, minha agenda, ela tem slots bloqueados previamente em que tá escrito maternidade, porque eu preciso estar com as minhas filhas. E tudo bem se eu botar para dormir, mas depois eu ir trabalhar, entendeu? É o que acontece muitas vezes. Mas não me incomoda naquele momento que eu preciso fazer essa função, porque, infelizmente ou felizmente, a gente é uma pessoa holística, né, nesse movimento. E me conta um pouquinho, dentro da tua realidade de conexão com a universidade, né, que você tem, enfim, e também acho que você é uma apaixonada pela sua universidade e tal, a gente também tem esse viés, está sempre apoiando os movimentos de onde estudamos, né, lá no Largo São Francisco. Que você acha que já mudou na educação jurídica? E que você vê como um plus, assim, poxa, que legal, eu me formei em X ano e a gente está entrando já em 2024. Eu vou fazer 20 anos de formada esse ano, estamos preparando a festa. Mas, assim, é isso, assim, o que você já vê de, poxa, mudou ou não? Caramba, ainda estamos aqui. Eu me formei em 2009, contas. Quando eu me formei, de cara, a gente tinha, né, três caminhos. A gente ia ser advogada, 2 caminhos, né? A gente ia ser advogado ou prestar concurso. A gente não tinha, ou trabalhar em empresa, 3 caminhos. A gente não tinha muita mentalidade. Eu já trabalhava com controladoria jurídica. Eu já atuava, eu já fazia estágio em 2009. Eu tinha acabado de ser efetivada como assistente no escritório na área de controladoria jurídica. E para mim era uma vergonha. Eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava, porque meus amigos já estavam passando na OAB, já estavam lá. E eu estava fazendo cadastro, estava indo para o fórum tirar guia para levantar o vará para alimentar o sistema, para alimentar lá o banner, porque eu cuidava da pauta do escritório, dos processos e tudo mais. Então eu tinha vergonha de falar. Esse era o meu ano, em 2009 eu estava me formando. De lá para cá, os meus amigos continuaram suas carreiras técnicas, tive muitos amigos concurseiros, e eu continuei na minha área administrativa. Vou aqui fazer uns comentários, tá? Por favor, mas essa é a ideia. É, você vai lá. E aí, eu tentei a todo custo sair dessa área, eu quis fugir, eu não conseguia passar no AB, porque eu não tinha experiência em peticionamento e tal, eu já atuava com isso. E tentei ser advogada, aí passei no AB e tal, tentei ser advogada, fui fazer entrevista com uma pessoa que nunca tinha feito nada jurídico. Fui fazer entrevista no escritório de M&A, eu, por óbvio, não sabia o que era. E aí o sócio desse escritório falou, olha, por que você não continua na sua área? Sua área é administrativa, você tem que continuar na sua área, ninguém faz isso. Saí de lá muito nervosa. Ele não sabe o que ele está falando. Eu quero ser advogada. Ele não sabe o que ele fala. E saí de lá e fui ser advogada. Foi quando eu entrei no Siqueira Castro e fui ser advogada. Fazendo 300 prazos por dia, um monte de audiência, não sei o que,
E só que eu vi que não era o que eu queria. E aí, naturalmente, eu fui voltando para a área de operação. Não tinha curso, não tinha nada que me fizesse aprender o que eu gostava de fazer. Eu não tinha aprendido na faculdade, não tinha nenhuma pós, não tinha nenhum curso livre. Tinha, assim, algum curso na GV de gestão empresarial, Sim. tinha algum curso livre de gestão de pessoas, tinha um curso assim de gestão, mas não tinha nenhum curso de gestão de escritórios. Não tinha nenhum curso que eu pudesse pensar ali, entender o que era controladoria. Na faculdade, matérias secas. Então, continuei, fui me desenvolvendo na área, e depois o Siqueira foi quando eu tive mais a maturação assim da minha profissão, foi quando eu fui realmente ganhar corpo e estrutura até para onde eu estou. Mas, bem, digo isso para relacionar com a questão acadêmica. Sim. Porque nas faculdades, primeiro, a gente já não tinha nada antes, e começamos a ter algumas coisas, alguns movimentos de 2016 para cá, alguns cursos, algumas pós, foi até uma MBA que eu fiz em gestão estratégica de escritórios, mas ainda a gente não tem um preparo voltado para questões práticas e reais daquilo que a gente vive no dia a dia quando a gente pensa em operação e gestão. Isso a gente não tem. Recentemente, eu estive na faculdade fazendo um Alumni Talk e estava lá eu para falar de Legal Ops, a minha amiga, que é especialista e mentoranda da Tessa Manuela, para falar de Legal Design, e um rapaz, procurador do município. Os alunos ficaram babando pelo procurador. Falei, caramba, a gente tem que E os alunos querendo saber como tá. Então, os alunos também ainda não entenderam o que a gente faz. Porque não está na grade. Não está na grade. Muito jovem, velho. Cansado. Muito jovem e cansado. O melhor, eu fico amiga das alunas, né? Eu tenho uns novo melhor amigo jovem, o Guilherme Totti é um e tal. Aí ela, assim, amiga, vamos sair? Não sei o que. Ó, mas assim, a gente tá cansada, tá só pra avisar, porque você tem energia por nós três juntas. Eu, tipo, não causa demais. Eu Só não quer mais sair à noite. E aí, assim, eu que tenho 42 a anos, você única tem coisa. 28. Você não sai mais. Só coisa é que os bares estão fechando às 11 horas da noite em São Paulo, meia-noite, no sábado. Isso aí, não, e aí você pensa. Só o que tá fazendo isso acontecer. Mas é meia-noite em São Paulo, meu, não é? Gente, focado no desenvolvimento dos alunos, com foco em legal design, privacidade de dados e jurimetria e análise de dados. Eu fico focada em jurimetria e análise de dados e tem 6, 7 monitores lá. A gente faz todos os projetos para a faculdade, então os alunos são selecionados. Legal. Os alunos podem se inscrever todo início de ano, eles são selecionados e a gente faz projetos voltados para a academia, para a própria Sim. faculdade. Então, por exemplo, a gente fez ano passado, a gente fez uma cartilha de letramento, diversidade e inclusão, Que legal. junto com as meninas do centro acadêmico. A gente fez um projeto de jurimetria para analisar a dívida ativa da faculdade, porque a faculdade é uma autarquia pública. A gente foi entender as dívidas da faculdade para apresentar um projeto de acordo e melhorar o fluxo de caixa da faculdade. Sim. E criamos, na sequência, um chatbot para negociação de alunos e ex-alunos para diminuir o índice de inadimplemento. Isso tudo os alunos fazendo. Primeiro, eles entendem um conceito, o que é dados, o que é legal design, o que é privacidade, e depois eles criam e desenvolvem. Sim. Para benefício da faculdade, para benefício do corpo acadêmico. Então, isso que a gente tem feito, tenho muito orgulho, tenho uma paixão enorme pela academia, eu amo dar aula, e a gente vê que
tem muita carência, tem muito espaço para a gente poder desenvolver não só projetos, mas pesquisa, né? Para a gente ampliar esse rol de pesquisa em todas as vertentes do que a gente tem, não só pensando em legal ops, mas quando a gente pensa em próprio enviesamento de dados, da parte de IA, algoritmos, e tudo isso a gente consegue fazer através. A academia ela é muito rica, ela permite esse espaço. Sim. Então, a faculdade é um ambiente que eu adoro estar lá, infiltrada e mergulhada. Acho que essa parte que a gente está falando de. A gente fala de operações legais, né? Então, legal operations e toda a parte de inovação jurídica, eu acho um ponto que a gente tem que contribuir também para a academia, assim. E é importante vincular com a academia mesmo, porque se a gente também não o fizer, o risco é ficar muito raso, né? Então, assim, eu sou empresário desde os meus 20 anos, tenho 40, são 20 anos que eu tenho como empresário. E uma coisa que eu voltei para a academia faz 3, 4 anos, né, por conta de um mestrado. E eu percebi depois que eu voltei, quando a gente tá no mundo empresarial, a gente fala, não, porque o empresário é um cara muito racional, né? No mundo empresarial as coisas são feitas da maneira mais objetiva, da maneira mais adequada possível. E você vai criando com aquilo ali, e eu achando aquilo ali, né, também. Né, quando você vai na academia, a primeira coisa que você tá lá, alguém pergunta a sua opinião, você dá a tua opinião, você acha que todo mundo vai parar e vai te aplaudir. Não aconteceu nada disso. A tua opinião, se não tiver alguma referência anterior, pelo menos 3, 4 referências, não vale nada, porque qual é o embasamento que você tem? Então, assim, ela traz as coisas são debatidas a um nível de profundidade outro, né? Então, é muito importante a gente fazer esse movimento e entender, cara, esse movimento ele não pode ficar só no meio empresarial. Empresarial lato sensu. O escritório não é empresa. Age como se fosse. Então, assim, o departamento jurídico não é empresa, mas está dentro de uma empresa, está esses ambientes. Então, não pode estar só nesse ambiente de negócio. Ele tem que ter essa liturgia, quase uma liturgia, na verdade, da academia. Ela é importante porque ela dá ela cria um arquétipo, ela cria uma estrutura, ela cria uma taxonomia, porque daqui a pouco, senão também, a Legal Ops cabe qualquer coisa, aí o outro fala que é uma coisa. Então, assim, as coisas têm que ter minimamente uma lógica, uma estrutura, para que esse conhecimento possa, inclusive, ser tomado a sério. Né? Ser tomado a sério, porque eu queria que um dia a gente pudesse estar prestando, cara, o concurso lá, nós três, todos, que para as nossas faculdades alma maters, né, e outras universidades, para aquelas cadeiras que a gente está se especializando. Sim. E a gente hoje assim, vai encostando aqui, Carol é mestre, literalmente fazer isso, conseguiu abrir uma porta gigantesca na GV, nesse sentido, que já é uma coisa muito grande, mas assim, tomara que um dia as federais tenham um concurso para a gente dar essa aula lá dentro de uma federal, de uma USP, de uma São Bernardo, de uma PUC, né? Levar isso para os grandes centros de formação jurídica do Brasil, como você está fazendo agora na GV. Porque vai ser importante isso. Então, ter livros escritos, esse é um exemplo, mas a gente está falando aqui de um livro com artigos, depois a gente tem os manuais, depois tem as especializações, porque precisa. Né? Da mesma forma que a gente tem 5, eu não sei se a gente vai ter Legal Ops 1, 2, 3, 4, 5, que nem direito civil e processo. Mas a gente precisa ter o mínimo de estruturação na academia, pessoal. Eu acho que se você gosta, nós três aqui, pelo visto, gostamos. Então a gente também é um pouco do nosso. A gente tem que fazer isso também, né? Levar, trazer de volta e também falar pro mercado que, pessoal, o mercado é lindo, é onde você vai ganhar dinheiro, é o seu trabalho, mas assim, estudem, leem, assim, não dá pra você criar Legal Ops só pelo LinkedIn, pelo Instagram. Total. E eu tem que ter substrato por trás. E eu bato muito na tecla também de, tá bom, você se interessou por legal design, então vai estudar design raiz. Isso! Vai fazer design thinking no Instituto Europeu de Design, vai estudar na SPM. Essa é uma pergunta que... tirar uma certificação de Agile, na IC Agile, enfim. No Mas assim, não adianta, porque senão o povo às vezes fica fazendo isso, só curso dentro do mercado jurídico que conversa, pero não útil, né? Porque não é a ciência raiz. Você vai ter um limite. Você foi fazer seu mestrado na ciência raiz. Sim. Pelo amor de Deus. Assim, é que você pode fazer, vai ter cursos de legal design e visual law que são legais? Vai, mas eles vão ter uma natureza mais introdutória. A gente dá esses cursos, a gente dá essa aula. Gosto muito porque ele vem muito com papel. Eu falo, quando eu dou um curso de legal design e visual law, eu digo, pessoal, nesse curso eu não vou conseguir ensinar você a fazer um grande projeto de cara, porque as pessoas que
conduzem o projeto têm 5 anos de formação nesse segmento. É que nem eu desse um curso de introdução ao direito e o cara saísse fazendo o recurso especial para o STF. Não vai dar noite E pro não dia. é uma única pessoa. E não é a que única outra coisa pessoa. também, né? Exatamente, é um conjunto, é muito mais interdisciplinar. Mas eu falo para aqueles, mas eu quero isso, eu quero isso. Então, deixa eu te falar, se você quer, você vai ter que ir na ciência raiz. Eu quero geometria, eu quero geometria. Qual o melhor curso de geometria? Você vai ter que fazer um curso de análise de dados, depois você faz um curso de ciência de dados. E o que é geometria? É estatística com direito, cara. Não queria que fosse uma coisa mais fácil, mas não é. Você vai ter que entender minimamente matemática. Tá entendendo? Isso. Se não é tua parada, repensa. Pensa. Então tem certas coisas que não tem assim nada mágico nessa trajetória, sim. né? Por mais bonitinho, como você falou, assim. Agora a gente tá falando muito, tá um negócio tá meio que do hype, né? E parece que a coisa, nossa, então é só, cara, não é só o movimento, né? Tem Sim. muito trabalho por trás. Gente, primeiro, óbvio, Eita. foi 2020. Ah, Nossa, primeiro? Incrível, né? Mas isso, eu trabalho desde 2009. É. Mas era DOPS? Jurídica, né? Porque o meu é o primeiro do Brasil de DOPS. Então você vê que assim, as pessoas, primeiro, e eu converso muito com o Paulo, a gente faz os nossos desabafos diários. Ligar o OPS não é projeto. É você começar a implementar e beijo, me liga. Ligar o OPS é constância, é recorrência, é algo duradouro, permanente. Então, não é você começar a implementar e falar que você fez uma vez na vida. É algo permanente. Assim como legal design, visual law, assim como projetos de geometria. Você tem que entender minimamente, você tem que saber o que você faz. Senão, é conceito, você joga lá no chat GPT e Sim. pronto. Não é bem assim. sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei dessa daí, né? Foi o primeiro. A gente tava brincando antes que eu tava falando da tese, olha, eu morro de medo de falar essas coisas primeiro, até o meu conhecimento e tudo Sim. mais. Você bota um monte de ressalva, porque É. por causa da academia. A academia te Exatamente. traz uma humildade, tá entendendo? E assim, um comportamento, né? Tipo, uma forma de se comunicar que, assim, eu sempre estresso. É minha opinião, na minha modesta opinião, mas, né, assim, estressando que eu não estou fundamentando ainda, porque esse é um espaço que a gente tá trocando e eu não tô trazendo tanta base. Mas se é pra trazer base, você precisa se educar nesse sentido. E a gente vai mal, eu acho, em termos de pesquisa e ciência, interface com a academia da maneira correta, E assim. eu acho que assim, acho que tem pecado na academia, acho que tem pecado no mercado, Sim, e é uma pena, porque para mim é tão complementar uma coisa com a outra, tão legal. Seria sim. um país, eu desconheço algum país que progrediu no mundo. E o mais curioso é que isso é nos dois, a gente tem basicamente 2 modelos de Estado, né? O capitalismo e o econômico, quer dizer, o capitalismo e o comunismo. Então, nos 2 modelos, ninguém progrediu que não tenha investido em pesquisa. Claro. Então, se você olha a China, né, o progresso da China, quanto de pesquisa hoje é feito na China? Praticamente é o maior pesquisador do mundo. Então, você olha os Estados Unidos, é pesquisa atrás de pesquisa. Olha a Alemanha, é pesquisa. Olha o Japão, é pesquisa. Não tem. Você olha Singapura, Hong Kong, pode ser um tigre asiático desse tamanho, pode ser um país continental, como os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia. É pesquisa que subsidia Sim. o conhecimento. Sim. Tá entendendo? Sim. São países que estão lá publicando, que respeitam os professores, que respeitam a educação, né? Então, eu acho que assim. E o mercado privado entende isso, se beneficia disso positivamente. Há uma relação super positiva dessa daí. Então, a gente tem um longo caminho ainda a traçar, né? E acho que o papel do livro aí é um desses, porque é um livro, né? Aqui a gente está fazendo algo mais fluido e talvez mais passageiro que o podcast, apesar de que a gente está gravando, vai ficar aí, não vai ficar só Sim. online. Mas, cara, o conhecimento mesmo está estruturado em livros. Mas, ao mesmo tempo, esse povo novo, jovem, ou mesmo quem tá aí repensando, né, vou voltar a estudar, perante a realidade do mundo hoje, é muito difícil você ficar só ofertando também livro Não, sim. e artigo, entendeu? Tem que ser múltiplo. Eu, assim, tô feliz que Multicanal. eu vou começar, né, 3 matérias diferentes ao mesmo tempo, agora, outubro, novembro, na GV de São Paulo, e aí eliminaram prova. E eu sou a primeira aqui.
bate nessa tecla de eliminar a prova, porque são optativas, né? As 3 que eu vou lecionar agora são optativas. Ainda não conseguiram eliminar das matérias obrigatórias de pós-graduação. E eu tô animadíssima. Mas aí deu até medo. Eu pedi para falar com a minha coordenadora assim, então, eu posso mesmo, eu vou abolir completamente. Tipo, veio um comunicado, mas sabe quando você fala assim, vou te entregar o programa aí, mas como que eu posso traçar aqui, etc e tal, que eu acho que é um passo muito revolucionário, assim, porque eu decididamente acho que prova é para quem quer passar em concurso, não necessariamente. Do outro lado, pra é mais você ter difícil lecionar a matéria sem prova, viu? exatamente. Mais difícil, porque às vezes. E também o que o cara faz? Ele criou a prova lá no primeiro dia, daqui a 10 anos ele tá dando a mesma prova, né? Então a prova, na verdade, ela vira um facilitador da matéria, para quem dá muitas vezes. Então, para você, vai ser mais, exige mais do professor. Mas as minhas aulas são tudo no meu estilo, né, querido? Muito obrigada. Não, é tipo assim, vai abrindo espaço. Ela faz umas coisas doidas aí, mas o povo gosta e vamos lá, vai abrindo espaço. Porque não dá, a gente é sinestésico hoje, cara. Você não aguenta ficar ouvindo o cara ler. Eu viro pros alunos e falo assim, ó, vocês sabem ler. Então eu não vou ficar lendo nada que tem em Código Civil, não sei o quê, porque vocês leem. A gente vai aqui usar esse espaço para o encontro, para troca e etc. E aí eu te devolvo. Vocês estão usando workshops, vocês se apoiam nas áreas de design thinking da Deloitte, né? Que todas as consultorias hoje têm uma área de facilitação, de agile, etc e tal. Ou você tem esse recurso interno? Como é que você tem se apoiado com a dimensão de facilitação para descoberta, né? De dores e de oportunidades e criação de, enfim, roadmap de projeto, etc e tal. Porque eu, obviamente, amo facilitação, então queria ouvir de você. A gente tem as áreas lá no Deloitte, só que se eu pudesse fazer, eu ia fazer tudo. Até como eu vim de escritório, eu estava muito acostumada, muito ambientada a fazer todas as coisas, né? Então, fazer desde as apresentações, os projetos e tudo mais. Então, eu cheguei na Deloitte e eu achei que eu ia poder ser meio mão na massa, como eu estava acostumada, então ser mais independente, em todos os sentidos. Mas na Deloitte a gente tem toda essa estrutura. Não que eu sou um pouco metida nesse sentido de meter a mão, assim, então eu acabo fazendo muitas coisas. A gente tem uma estrutura de uma área grande de projetos, a gente tem uma estrutura área de design thinking, já com muitos modelos e muitas criações, mas eu aproveito muito isso, cocrio junto com essas áreas e eu vou também absorvendo. Eu gosto muito de compartilhar, então eu acho que a gente compartilha, a gente aprende mais, a gente enriquece mais. Então, eu descobri meus canais ali com o pessoal do marketing, com o pessoal de projetos, então a gente acaba criando juntos coisas que antes eu entrei lá e falei, meu Deus do céu, eu vou ter que seguir esse padrão de apresentação. Aí fui atrás do marketing, ele falou, não, vai por aqui, você consegue melhorar por aqui. Porque eu gosto muito de fazer coisas no Prezi, no Canva, eu sou acostumada a esse jeito de aulas, de interações. Então, para mim, estava um pouco difícil ter essa rigidez com algumas coisas de uma estrutura grande que tem na Deloitte. Mas aí, conhecendo os canais certos, as equipes certas, eu fui vendo que eu tinha caminhos para poder criar, porque eu gosto de criar, eu gosto de fazer, eu gosto de poder ter tempo de desenvolver. Eu acho que isso vem um pouco também da academia, né? Sim. Da gente poder ir colocando ali o nosso conhecimento, ir colocando ali um pouco da nossa técnica. Então, eu vou, sempre que eu posso, que eu consigo, eu vou desenvolvendo isso. Mas, te respondendo objetivamente, sim, tem as áreas destacadas para isso. E a gente acaba se apoiando, de certa forma. Bacana. Dani, você falou já um pouco da sua carreira até aqui, né? Pegou ali desde a época do estágio do 5º ano, experiência de quem estava no Paralegal, né? Da onde saiu o que um dia foi o patinho feio, agora está na crista da onda. Mas me fala agora, fazendo um corte aqui, e para frente, o que é que você está pensando? Quais são os seus planos? Pois é. Eu acabei de chegar. É. O Atacama é um local reflexivo, né?
Está lá, só olhando pro céu, não tem nada, deserto. Daqui para frente, eu acredito muito na outsourcing. Eu acredito muito nesse caminho que a gente está indo de plataformização. Eu vejo que já é uma tendência do mercado de fora e a gente está começando a entender como isso vai ficar dentro. Eu acredito nisso muito mais até para escritório de advocacia. Eu amo escritório. Eu acho que escritório tem formas de atuação que são muito ricas, porque ele tem que pensar com várias cabeças, ele tem que pensar em vários ambientes, sendo um, ele tem que Sim. pensar em vários tipos de negócios, sendo um negócio só, para atender múltiplos clientes. Então, eu gosto de trabalhar com escritório, tenho um prazer enorme hoje em atuar com vários escritórios. Então, daqui para frente, eu estou muito contente em estar no Deloitte, de poder ter tido essa confiança de desenvolver algo que eu sempre acreditei. Quando eu estava lá no Siqueira, a gente atendia 27 unidades, fazendo a área de controladoria jurídica. E eu já ficava pensando na minha cabeça, nossa, eu podia vender isso. Eu podia vender. Na minha cabeça eu não sabia, não conhecia o termo outsourcing, não tinha ideia disso, mas eu achava que eu podia sair dali e vender. Eu sempre fui uma pessoa que Chegou a fazer isso ou não? Você falou em algum momento? Que foi aquela época de 2019. Mas é o label. Não, faz. Tipo, era uma parte que quando você tava falando, eu ia falar assim, não é a rigidez, é o label. Porque é isso, é o branding. Faz parte do branding o procedimento e como, né, a segurança, a rigidez existe por trás dessa marca. Ó, falei que sou 20 anos empresário, né? Então, nesses 20 anos, então, dos 20 aos 33, 13 anos, eu só tinha acertado. Eu nunca tinha, assim, todos os negócios que eu tinha me envolvido tinham progredido. Isso cria numa pessoa um problema seríssimo. Ela cria um superego, de que você acha que você tem um dom. Pensa no negócio perigoso, é dom. Nessa história de dom, eu já achava que era capaz de pegar qualquer negócio e fazer aquilo ali virar um negócio. E aí, numa dessa, eu me envolvo num negócio que eu nunca fiz, que foi me envolver no negócio do cliente, trago uma empresa de fora pra cá, um negócio de água, pode contar essa história toda. A história é boa. E abre essa empresa aqui e tudo mais. Nossa, esse negócio vai voar, porque o negócio era a maior franquia do México. Eu trago do México, era a maior franquia da América Latina. A Boticário tem 500 lojas, o cara tinha 3.500. Caramba. Aí eu pensei, como é que esse negócio vai dar errado, né? E literalmente vendia água. Aí eu pensei, vai ver que nem vender água, né? Aí, beleza. Cara, quebrei que me estrepei. Tá entendendo? Isso foi em 2018. Vai fazer 5 anos agora. 2018 para 2019, mais ou menos. E durante muito tempo eu tinha vergonha dessa experiência. Eu ainda tenho que escrever sobre isso. É a primeira vez que eu falo, assim, talvez Tá vendo? gravado, né? Terapia tá em dia. Terapia tá em dia. A primeira vez que eu falo já em mesa de bar, converso com as pessoas, todo mundo sabe, mas acho que gravado, assim, eu nunca tinha falado. Então fica gravado aí, pessoal. Então, durante eu tinha muita vergonha. Quando eu tava perto de quebrar, eu morria de vergonha de quebrar. Aí eu achava que era uma coisa assim, o que vão pensar de mim? O que minha família vai falar? O que meus amigos vão falar? As pessoas do mercado e tal. E até assumir mesmo. E não queria dizer que quebrava, não, só tô fazendo uma mudança e tal. Então eu falei, eu quebrei mesmo, fali e tudo mais. E foi provavelmente a experiência mais, se não foi a mais, mas foi uma das experiências mais ricas que eu tive. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu na sua experiência de 2019, que também foi meu ano, tá certo? Mas tem uma frase do Herman Hesse que fala assim, tudo aquilo que fez eu ser quem eu sou, eu chegar onde eu estou, é o que me interessa. Então, assim, faz parte de você. Então, eventualmente faz parte da sua trajetória essa, entendeu? Então, é ok. Entendeu? E te dá lições que uma vida só de acertos não dá. E uma coisa que não tem nada mais chato do que gente que só acerta. De gente certinha, gente perfeita. Acertar. Que só quer acertar. Tipo, se afetar, entendeu? Então, Essa é a questão, porque tem uma dimensão prévia de como as coisas têm que ser ou de como o mundo se regula e acontece. Porque aí se pauta pelas suas próprias regras. Exato. E regras. Então, sei lá, teu sonho tá aí, continua com ele. Não deixa ele, quem sabe, dá muitas voltas. E, por acaso, estarmos aqui e Legal Ops é uma área que a gente não consegue ser estático. Se a gente não tem esse dinamismo, se a gente não tem esse corpo adaptável, a gente realmente não consegue atuar.
Então, calhou muito bem o que você me fez. Obrigada. Caminhando aqui para os nossos finalmente, eu queria agora fazer a sala de aula invertida, já que a gente gosta de dar aula. E aí, enfim, uns minutinhos aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim, eu fico aqui à disposição, senão também não é democrático, né? Só eu pergunto, só eu falo. Eu queria saber de Helsinki. Cabe? Então que eu descobri uma pergunta, eu ia fazer a pergunta de assim. Era pra gente ter ido, acabei não. Sim, Mas ano que vem estaremos lá. Seja lá, eu não sei se é ano que vem, né? Eu acho que é, se der tudo certo, daqui 2. Bienal, né? Daqui a 2. Vai lá, bala aí, tá todo mundo curioso. Ai, não vai dar pra, tipo, falar muito, mas assim, é impressionante mesmo o legado de comunidade e de pessoas muito interessantes, que é uma tônica comum, de lugares distantes, diferentes, tipo, culturas diferentes, mas que talvez nem falem, assim, uma língua tão comum, óbvio que todo mundo que estava lá falava inglês, mas se conectam imediatamente, porque se pautam por princípios e, enfim, existência e atividades no dia a dia que estão muito ligadas ao núcleo mesmo de legal design, assim. Então, enfim, também ter contribuído como voluntária durante 9 meses no projeto e levantando fundos por projeto na área de parcerias e patrocínios, foi incrível, porque aí você coloca um negócio de pé, né? Você fala, tipo, eu ajudei a construir isso, né, em termos de apoio institucional de instituições non-profit, porque aí não pagaram nada, mas também de passar o chapéu para grandes empresas. E isso é muito interessante em termos de maturidade do mercado, porque quais foram os maiores patrocinadores? Simmons & Simmons, que é um dos maiores escritórios do mundo, DLA Piper, que é um dos maiores escritórios do mundo, que tem internamente áreas de legal design de verdade. Não só para fazer, né, assim, um AUE, mas assim, com pessoas de habilidades e formações diferentes que estão atendendo tanto internamente as equipes, quanto client-facing. E Booking. E a Booking também, dentro de um desafio regulatório, de repensar algumas questões. Então, acho que é muito sintomático, assim, em termos de maturidade, que escritórios de advocacia do tamanho que são tenham aportado grana alta como os maiores patrocinadores e vejam, assim, o impacto que isso tem. E outra coisa maravilhosa, que, né, até por quem eu sou e como desenvolvo minha vida e também as minhas atividades, porque acabo fazendo isso no dia a dia dentro da Lynch, as festas oficiais, a importância do prazer, assim, dentro do contexto todo, e da conexão, e da troca, de não ser aquele evento só de conteúdo, mas, tipo, ter momentos específicos para tomar uma cerveja, para dançar, e isso ser parte da experiência, assim, que une as pessoas, que forma relações. Então, falei muito, mas, assim, foi incrível e espero que a gente consiga um dia realizar eventos assim no Brasil, porque decididamente eu sou bastante crítica dos grandes eventos jurídicos brasileiros, ainda num formato muito de, assim, vômito de conteúdo, sem troca, conexão, networking interessante e principalmente sem experiência, né? Minha alma mater no design é a Caos Pilote, que é uma escola sediada na Dinamarca. Eu fui residente e também fiquei ali um tempo na agência Escola de Design, aprendendo, e eles têm uma metodologia de experience design muito legal, que é pensar as emoções que você quer causar nas pessoas. Pensar os resultados, os outcomes em termos de emoção e de memória, de aprendizado mesmo. E eu acho que a gente não cria normalmente experiências e eventos e congressos e seminários na nossa área pensando nisso. Eu tento sempre fazer diferente, como você falou, e fico feliz que esteja sendo notado. Mas só acontece porque vocês confiam nisso. Então, muito obrigada pela confiança. É isso. Venham. Obrigada. Tem o ritual da mãozinha. Desculpa, obrigada. Obrigada, viu? Gostou? Muito obrigada. Deixa eu falar mais uma vez dos nossos os apoiadores Café Journal e a Club, realização Lynch, The Hub. The Hub é essa casa onde nós estamos. The Hub, pessoal, é de direito, de digital, de design, é um espaço aqui no Butantã, em São Paulo. Então, você que é da área de inovação jurídica, que gosta de falar sobre legal ops, sobre legal design, sobre
Bem, quer dar uma aula, quer fazer um evento, o espaço está aberto. Literalmente, a Agnes está aqui assistindo a gente, marca a Agnes lá no The Hub, ela comanda aqui o palco, tem muita coisa bacana para fazer. Muito legal ter recebido você hoje, Dani, Carol, mais uma vez. muito Acho que a gente foi legal aqui, hoje foi intimista, né? Teve uns momentos, vários momentos muito bons e momentos de mais intimidade. Tem uma pegada meio rock and roll, que eu sei que dizem que você gosta. E o que você ia tocar pra gente? Vivo. Continua pra sempre, é eterno. Chorão eterno. Uma palhinha aí? Não, não. São coisas totalmente diferentes. Distinta. Toca violão, dança, roda punk. Não. E skate? Você anda de skate? Skate. Acontece. São, né? Diferentes. Quem fala que é igual não sabe. Surf, então faz skate, snowboard, só tá tudo em cima do prédio, mas tudo é diferente. Mas que bacana, que bacana. A gente deixa com você fazer o encerramento então, últimas palavras. Que eu pude consolidar um pouquinho daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, da minha trajetória. Espero ter inspirado algumas pessoas que, como eu, tiveram desafios de carreira, desafios de início, mas os sonhos continuam. E só agradecer vocês. Espero ter próximos. Quem sabe aí a gente está Perfeito. próximos eventos. Pessoal, acompanhe e obrigada por tudo. Até É mais. isso. Obrigado, Tchau, pessoal. galera. Obrigada. Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.